Você já imaginou descobrir que a pessoa em quem mais confiava estava te traindo de uma forma inimaginável? Imagine ver, com seus próprios olhos, o que você nunca imaginou ser possível. A dor da traição vem de onde menos esperamos, e às vezes, ela vem de dentro da nossa própria casa. Eu, Andressa, fui enganada de uma maneira tão cruel que minha vida nunca mais foi a mesma. Acredite, os piores inimigos nem sempre são aqueles que nos machucam fisicamente, mas aqueles que nos quebram por dentro. Mas, como toda história de dor, também é uma jornada de superação. O que aconteceu comigo vai te surpreender. Fique comigo e veja como a dor mais profunda pode, com o tempo, se transformar em uma força imbatível. Prepare-se, pois esta é uma história de coragem, vingança e renascimento. Olá, meus queridos! Eu sou a Andressa, e hoje estou aqui para contar para vocês uma história que ficou guardada no fundo da minha alma por muitos e muitos anos. Quando olho para trás, vejo uma mulher de 68 anos, que passou por tanto, mas que também aprendeu a viver, a ser forte e a seguir em frente. Mas também vejo uma jovem, com apenas 20 anos, cheia de sonhos e expectativas sobre o futuro, sem saber que a vida me reservava algo bem diferente do que eu esperava. Quando alguém nos diz que a vida tem surpresas, isso nunca soa como um aviso verdadeiro até que essas surpresas comecem a chegar. Hoje, estou falando diretamente da minha varanda aqui em Porto Alegre, uma cidade que já é conhecida por seu clima frio, e, neste momento, parece estar refletindo o peso que muitos de nós carregam. O céu está nublado, mas, ao mesmo tempo, o meu coração está leve. Isso é um contraste interessante, não é? A vida é assim. Você pode carregar pesadas memórias, mas ainda assim encontrar um lugar de paz. A minha paz veio da superação, e é isso que quero dividir com vocês hoje. Essa é uma história de dor, de traição, mas também de muita superação. Não vou mentir. A vida me ensinou, e me ensinou de uma forma bem difícil. O que vou contar aqui não é uma história qualquer. Talvez a sua vida não tenha passado por exatamente os mesmos momentos que a minha, mas aposto que, de alguma forma, você vai se sentir tocado pelas minhas palavras, porque todos nós, em algum momento, enfrentamos algo que nos desafia, que nos tira do eixo. Todos nós já passamos por algo que nos fez questionar o que realmente vale a pena na vida. Eu, Andressa, cresci em Porto Alegre, uma cidade maravilhosa que, ao longo dos anos, viu tanto o progresso quanto a luta do povo. Meu bairro, o Partenon, era uma mistura do moderno e do antigo, com aquele jeitinho do interior. Mesmo sendo uma cidade grande, tinha um toque acolhedor, onde as crianças brincavam na rua e as fofocas corriam mais rápido do que qualquer vento. A vida no Partenon era simples, mas cheia de calor humano. As pessoas se conheciam, se ajudavam, e minha família não era diferente. Eu morava com meus pais em uma casa pequena, mas cheia de vida e de risos. Meu pai, seu Antônio, era o típico trabalhador, motorista de ônibus. Todo mundo o respeitava, porque ele era honesto, íntegro e sempre pronto para ajudar. Eu o via como meu herói, e para mim, ele era a pessoa que sabia tudo da vida, que entendia como o mundo funcionava e que sempre me dava os melhores conselhos. Lembro que quando eu era pequena, ele me carregava nos ombros na feira de domingo e me comprava algodão doce, mesmo sabendo que minha mãe não ia gostar. Ele também era o tipo de pai que, quando eu me sentia triste, estava lá, com os braços abertos, para me dar todo o apoio. Ele sempre me dizia: Andressinha, a vida tem muitas pedras, mas a gente aprende a pular por cima delas. Só não podemos deixar que as pedras nos derrubem. Minha mãe, Dona Irene, era o oposto do meu pai em muitos aspectos. Ela era uma mulher forte, determinada e trabalhadora. Era costureira e fazia roupas sob medida para as madames da cidade. Eu via minha mãe como uma mulher que sabia o que queria,
sempre focada no trabalho e, ao mesmo tempo, uma mulher que tinha o coração cheio de amor por sua família. Juntos, meus pais formavam uma base sólida, algo que sempre me fez sentir segura e amada. Mesmo com uma vida modesta, nunca nos faltou carinho. E, para mim, esse era o maior presente. Mas a vida, como eu disse, tem seus próprios planos. Em 1972, algo começou a mudar na nossa casa. Meu pai, sempre tão ativo, começou a se queixar de dores nas costas e cansaço. A princípio, achamos que era apenas o efeito do trabalho árduo que ele fazia como motorista de ônibus, lidando com as estradas esburacadas. Mas logo percebemos que algo estava errado. Ele começou a emagrecer, a ficar fraco e a ter dificuldades para urinar. Foi então que, finalmente, o levamos ao médico, e a notícia que recebemos naquele consultório frio foi a pior possível: câncer de próstata. Era uma sentença de morte. O câncer, naqueles tempos, parecia ser uma sentença irreversível, e a falta de recursos para tratamentos mais avançados tornava tudo ainda mais difícil. Eu lembro daquele dia como se fosse ontem. O médico de óculos grossos, com um olhar sério, nos disse que a doença já estava muito avançada. No início, minha mãe e eu tentamos manter a calma. Achávamos que ele estava apenas cansado, que poderia melhorar. Mas a verdade era dura e implacável. O câncer o consumia, e em pouco tempo, ele não conseguiu mais sair da cama. Aquela figura forte, que sempre fora meu herói, estava definhando. Eu via a dor nos olhos dele, e me senti impotente. Tentamos de tudo: remédios caros, visitas constantes ao hospital, mas nada trouxe a cura. Em menos de 6 meses, meu pai faleceu. Ele tinha apenas 48 anos. Foi uma perda devastadora para mim e para minha mãe. Eu fiquei ali, ao lado da cama dele, sem saber o que fazer, como viver sem a figura que sempre me deu forças. O funeral foi simples, mas o cemitério estava cheio de pessoas que prestavam suas homenagens. Parecia que todos, de alguma forma, haviam sido tocados pela bondade de meu pai. Eu estava em choque. O vazio que ele deixou foi profundo. E, por um tempo, eu não consegui sequer chorar. O luto era tão grande que parecia impossível enfrentá-lo. Após a morte do meu pai, minha mãe mudou. Ela não era mais a mulher forte que eu conhecia. Aos poucos, ela começou a se apoiar em mim para tudo. Para tomar decisões, para lidar com as contas, para administrar a casa. E, ao longo dos meses, fui percebendo uma mudança nela. Minha mãe, que sempre foi tão focada e trabalhadora, começou a se afastar da realidade. Ela começou a sair mais, a gastar dinheiro em coisas que não podíamos pagar, a se perder em uma vida de aparências. Eu entendia a dor dela, mas algo dentro de mim dizia que ela estava se afastando de mim, de tudo o que sempre fomos. Foi nessa fase de confusão e incerteza que conheci Adivaldo. Ele apareceu na padaria onde eu trabalhava, pedindo pães e outros produtos simples. Eu não sabia na hora, mas ele seria uma pessoa que, de alguma forma, mudaria o rumo da minha vida. Ele era advogado, charmoso, com uma presença marcante. Ele começou a voltar todos os dias, sempre com um elogio discreto e uma gentileza que me fazia me sentir especial. Eu não estava preparada para o que isso significaria para minha vida, mas aos poucos ele foi se tornando parte da minha rotina. O que começou como um simples flerte se transformou em algo mais sério. E, antes que eu percebesse, eu estava apaixonada. Adivaldo parecia o homem perfeito. Ele me tratava com respeito, me levava ao cinema, me fazia sentir como uma princesa. O relacionamento floresceu. E, com o tempo, ele me pediu em casamento. Eu fiquei surpresa, mas também encantada. Ele parecia ser tudo o que eu precisava. Ele me levou para conhecer seus amigos,
Me mostrou um lado da vida que eu nunca havia experimentado antes. Ele me levava a restaurantes caros, falava sobre o futuro e sobre como seríamos felizes juntos. Eu estava sonhando, e por um momento, parecia que o sol estava finalmente brilhando na minha vida novamente. Mas como toda história que parece boa demais para ser verdade, o que eu não sabia era que algo muito sombrio estava prestes a acontecer. E isso mudaria tudo o que eu pensava sobre amor, confiança e família. E aí, meus queridos, estão gostando da minha história até agora? Se sim, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele joinha para me ajudar a continuar contando essas histórias. E me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Sua participação faz toda a diferença aqui no canal. O tempo parecia passar rápido demais, e com isso, as promessas de Adivaldo se tornaram mais palpáveis. Quando ele me pediu em casamento, parecia que um novo capítulo da minha vida estava prestes a começar. Eu, Andressa, com toda a inocência da juventude, estava pronta para mergulhar de cabeça nesse novo sonho. Ele me prometeu um futuro de felicidade, e, sinceramente, eu acreditava nele de todo o coração. Eu estava apaixonada, estava vivendo um conto de fadas, ou assim eu pensava. Tudo parecia perfeito. Adivaldo me levava a restaurantes chiques, me dava presentes e flores, sempre me tratando com carinho e atenção. Ele era o homem que qualquer mulher sonharia em ter. E, naqueles dias, eu sentia que minha vida, depois da perda de meu pai e das dificuldades com minha mãe, finalmente estava ganhando algum sentido. Eu estava completa. Ou pelo menos pensava que estava. Nos primeiros meses de nosso relacionamento, a conexão parecia mágica. Ele me dava a sensação de que, ao meu lado, o mundo estava mais fácil de enfrentar. Cada encontro era uma nova experiência, e ele me fazia sentir como se fosse a mulher mais especial do mundo. O amor parecia florescer em cada gesto dele, e a cada palavra carinhosa que ele me dizia, eu me sentia mais e mais envolvida. Adivaldo parecia ser o sonho que eu nunca soubera que tinha, o homem perfeito para me salvar das minhas próprias angústias. Ele tinha uma educação refinada, era advogado, e sua vida parecia ser a definição do que sempre imaginei ser o ideal. No entanto, conforme fomos avançando no nosso relacionamento, algo começou a mudar, e essa mudança veio de uma forma tão sutil que foi impossível perceber no início. Era como se, a cada dia, ele estivesse mais distante, mais ausente, como se sua atenção fosse gradualmente desviada para algo, ou alguém, que eu não conseguia entender. As pequenas coisas começaram a me incomodar. O simples fato de ele chegar mais tarde em casa começou a ser uma preocupação, mas eu acreditava nas palavras que ele me dizia. O escritório está muito agitado, Andressa. Muitos clientes novos. Eu sou advogado, sabe como é? Precisamos fazer esse sacrifício. Ele falava com aquele sorriso tranquilo, como se tudo fosse apenas uma fase passageira. E eu acreditava, porque eu amava. Adivaldo era o meu mundo, e eu não queria ver nada de errado em seu comportamento. Ele era perfeito para mim, e, por isso, decidi ignorar os sinais que começavam a se acumular. Ele, que antes fazia questão de estar comigo, agora sempre tinha uma desculpa. A cada dia que passava, ele parecia ter menos tempo para nós. Os encontros que antes eram frequentes começaram a diminuir. Ele me prometia que não havia nada a temer, que estávamos apenas vivendo um momento de preparação para o nosso futuro juntos. Mas o que não me passava pela cabeça na época era que, enquanto eu me entregava de corpo e alma a esse sonho, algo muito mais sombrio estava acontecendo bem debaixo dos meus olhos. Foi uma noite de setembro que tudo começou a mudar de forma radical. Eu tinha saído mais cedo da padaria, com uma dor de cabeça, e decidi voltar para casa antes do habitual. Minha intenção era deitar um pouco, tomar um chá e descansar. Mas quando cheguei em casa, ouvi risos vindos da cozinha. Fui até lá sem fazer barulho,
tentando entender o que estava acontecendo. Quando me aproximei da porta, ouvi uma voz masculina, a voz de Adivaldo. E, ao ouvir aquilo, algo dentro de mim congelou. Adivaldo estava ali, dentro da nossa casa, conversando com a minha mãe. Isso não seria estranho, se não fosse o fato de que eu sabia que ele deveria estar no escritório. Ele sempre dizia que os dias estavam longos, que o trabalho estava exaustivo, mas nunca mencionava que teria encontros durante o dia. Naquele momento, algo dentro de mim, uma sensação que eu não soube definir, me alertou. Eu me aproximei mais, então, o que ouvi foi algo que jamais poderia imaginar. Ela nunca vai perceber. Você sabe como Andressa é. Ingênua, como o pai. A voz de Adivaldo disse essas palavras com uma tranquilidade assustadora. Quando eu ouvi isso, meu estômago deu um nó. Meu coração bateu mais rápido. Fiquei ali, parada, sem conseguir entender direito o que estava acontecendo. Minha mãe não falava, mas sua risada baixa era um sinal claro de que ela estava envolvida em algo que eu não compreendia. Meu mundo, a partir daquele momento, se desfez em 1000 pedaços. Sem conseguir reagir de imediato, recuei em silêncio até a porta. Eu precisava sair dali, precisar respirar, entender o que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, não queria acreditar no que estava ouvindo. Era uma combinação de dor, choque e revolta que não consegui processar imediatamente. Eu passei o resto da noite em um estado de total incerteza, sem saber o que fazer, como agir. A dor, aquela dor que não vinha de um corte físico, mas de algo muito mais profundo, me consumia. Eu sabia que algo estava errado, mas me faltava coragem para confrontar Adivaldo ou minha mãe naquele momento. Nos dias que se seguiram, os sinais começaram a se tornar mais claros. Adivaldo e minha mãe começaram a agir de uma maneira que não podia mais ser ignorada. Eles se olhavam de forma cúmplice, sussurravam quando eu entrava na sala e, em muitas ocasiões, tentavam esconder o que estavam fazendo. Algo dentro de mim se rompeu, e eu percebi que a pessoa que eu mais amava estava me traindo de uma maneira inimaginável. O homem que eu via como meu príncipe encantado, a pessoa em quem confiava completamente, estava me destruindo de forma silenciosa. E o pior, a pessoa em quem mais confiava, minha mãe, estava colaborando com isso. Eu não sabia o que fazer com tudo isso. Não sabia como lidar com a dor da traição que vinha de duas pessoas que eu mais amava. Uma dor que era maior do que qualquer outra coisa que já tivesse experimentado. Eu me sentia sozinha, perdida em um mar de emoções conflitantes. Sentia raiva, vergonha, tristeza e, acima de tudo, uma dor insuportável por ter sido enganada por aqueles em quem confiava completamente. Foi nesse ponto da minha vida que tudo mudou. Eu sabia que não podia ficar calada, não podia aceitar a humilhação silenciosa que estava vivendo. Algo dentro de mim despertou, algo que me disse que eu precisava reagir, que não poderia permitir que Adivaldo e minha mãe destruíssem a minha vida sem pagar por isso. Eu tinha sido ingênua, sim. Mas a partir daquele momento, eu não seria mais a mesma pessoa. Eu nunca imaginei que um dia estaria em uma situação como essa. A dor que eu sentia não vinha apenas da traição, mas da sensação de impotência. Adivaldo e minha mãe estavam literalmente destruindo a confiança que eu tinha nas pessoas que mais amava no mundo. A dor de ser traída por aqueles que prometiam cuidar de mim foi algo que me rasgou por dentro. Durante os dias que se seguiram àquela noite de descoberta, eu me vi mergulhada em um turbilhão de sentimentos, sem saber para onde ir, o que fazer. Eu não sabia como reagir a uma mentira tão profunda, e a tristeza que me dominava parecia interminável. Naquela semana, Adivaldo se comportou como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse descoberto o que ele e minha mãe estavam fazendo. Ele continuava com suas desculpas sobre o trabalho, continuava a me tratar com gentileza, sempre com aquele sorriso cativante. Mas dentro de mim, uma revolta crescia a cada dia. Como ele podia agir assim?
Como se estivesse me enganando e ainda me tratando como se fosse a mulher ideal. Ele estava me tratando como se fosse uma tola, uma ingênua que nunca perceberia a verdade. E, ainda pior, minha mãe estava colaborando com isso, sorrindo, fingindo que tudo estava bem, enquanto eu me desintegrava por dentro. O mais doloroso de tudo foi perceber que minha mãe, a mulher que eu pensava conhecer tão bem, estava ao lado de Adivaldo, me traindo de forma tão cruel quanto ele. A mãe que me ensinou a ser forte, que sempre foi minha base, agora estava se transformando em uma estranha. Ela não dizia nada, mas seus olhares cúmplices com ele falavam mais do que 1000 palavras. Eu via a mudança nela, mas era como se ela estivesse se distanciando de mim cada vez mais. E eu me sentia cada vez mais perdida. Naquela noite, em que tudo mudou, não tive coragem de confrontar Adivaldo ou minha mãe. Eu precisava de tempo, mas sabia que não poderia continuar vivendo naquela mentira. Fiquei sozinha, chorando na minha cama, com o coração pesado, tentando processar o que eu havia descoberto. A raiva crescia dentro de mim, mas também havia um desespero. O que eu faria com tudo isso? Como enfrentaria Adivaldo e minha mãe, sem ter o mundo desmoronado ainda mais? A verdade é que eu estava com medo. Medo de perder tudo o que conhecia, medo de ver minha família destruída de vez. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que precisava fazer algo. Eu não podia deixar que aquela traição se passasse em branco. Não podia deixar que eles seguissem suas vidas enquanto a minha se despedaçava. Algo dentro de mim se rompeu completamente, e eu sabia que não havia mais volta. Decidi que não queria mais viver naquela prisão silenciosa. Eu precisava sair, precisava reagir, mas sabia que não podia fazer isso sozinha. Eu precisava de algo que me desse força para agir. Eu comecei a traçar um plano, algo que me tirasse daquilo, algo que me desse a oportunidade de tomar o controle da minha vida de volta. Sabia que, para isso, precisaria ser cautelosa, precisava ser inteligente. E a primeira coisa que fiz foi observar. Observar cada movimento de Adivaldo e de minha mãe. Eu não queria mais ser enganada, não queria mais ser a última a saber das coisas. Eu precisava de provas, algo que me desse o poder de fazer algo de concreto. Foi então que comecei a perceber pequenas falhas nos seus comportamentos. Adivaldo, que antes estava sempre à disposição, começou a deixar rastros, pequenas pistas de que ele estava sendo mais desleixado do que o normal. Ele começava a sair à noite com mais frequência, deixando a casa com desculpas vagas e sem explicação. E minha mãe, embora estivesse sempre sorrindo para mim, estava começando a agir de forma estranha também. Ela estava saindo mais, sempre com a desculpa de ir ao shopping ou a um salão de beleza. Mas, na minha mente, essas desculpas estavam se tornando insustentáveis. O que estava acontecendo ali não era mais normal, e eu sabia disso. Eu sabia que tinha que agir antes que fosse tarde demais. Com o tempo, as pequenas mentiras começaram a se acumular, e eu comecei a me sentir mais forte. Havia algo em mim, uma força que eu não sabia que tinha, que começava a me motivar a seguir em frente. Quando Adivaldo começou a deixar o escritório mais tarde e a usar o celular de uma forma mais furtiva, eu sabia que era hora de agir. Eu comecei a buscar respostas, e, embora fosse difícil para mim, sabia que não poderia mais ser a esposa submissa que acreditava em todas as mentiras. Eu precisava de uma mudança. Foi em uma dessas noites em que ele me deixou sozinha em casa, mais uma vez com uma desculpa vaga sobre o trabalho, que eu encontrei a oportunidade. Adivaldo, que costumava ser tão cuidadoso com tudo, parecia estar mais relaxado. Ele havia deixado seu celular na mesa, o que era muito incomum para ele, já que ele sempre o carregava consigo. Olhei para aquele telefone, e a tentação foi grande. Eu sabia que, se fosse olhar,
Poderia descobrir algo que confirmasse minhas piores suspeitas. E foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei o celular de Edivaldo com mãos trêmulas, sem saber o que encontrar, mas ao mesmo tempo sentindo que estava fazendo o que precisava fazer. As mensagens estavam ali, claras como o dia. Eu vi as mensagens trocadas entre ele e minha mãe, mensagens cheias de promessas e palavras de carinho que nunca pensei que ouviria entre os dois. Eu sentia como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. O que eu tinha descoberto era muito mais do que eu imaginava, mais do que eu poderia suportar. A dor foi intensa, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se transformou. Eu sabia que o momento de agir havia chegado. Não podia mais deixar que minha vida fosse controlada por aqueles dois. Eles estavam tentando destruir minha felicidade, mas eu não iria permitir. Eu começaria a fazer minha vingança de maneira inteligente, sem que eles soubessem que eu sabia. Eu precisava de provas, precisava reunir o que fosse necessário para que a verdade viesse à tona de uma vez por todas. E eu faria isso, mesmo que custasse minha paz de espírito por um tempo. Com as provas em mãos, o próximo passo seria confrontá-los. Mas eu não faria isso de maneira impulsiva. Eu não iria agir sem um plano. Eu precisava ser estratégica, mostrar que, embora fosse uma mulher ferida, não era tola. Eu tinha a capacidade de me reerguer e de transformar minha dor em força. E isso era exatamente o que eu faria. Espero que vocês estejam acompanhando minha história e que, de alguma forma, ela esteja tocando vocês. Sei que a vida nos testa de maneiras que nunca imaginamos, mas nunca podemos deixar que a dor nos vença. Se você está gostando da minha jornada, curta o vídeo e se inscreva no canal. Deixe um comentário para me contar o que está achando, e me diga se posso continuar. A verdade que eu encontrei nas mensagens de Edivaldo e minha mãe foi devastadora, mas também me deu algo que eu não tinha antes: controle. Eu sabia que, a partir daquele momento, não seria mais uma espectadora passiva da minha própria vida. Era hora de agir, de mostrar a todos, a mim mesma inclusive, que eu não seria dominada pela dor e pela traição. Eu precisava confrontar a situação com a mesma força que meu pai me ensinou a ter, e foi essa força que me guiou enquanto eu organizava o que fazer a seguir. Durante dias, eu me preparei mentalmente. Eu sabia que enfrentar Edivaldo e minha mãe não seria fácil, mas também sabia que o silêncio e a passividade não seriam mais uma opção para mim. Eles estavam me tratando como se eu fosse uma tola, como se minha dor não tivesse importância. E isso, mais do que qualquer coisa, me incomodava. Edivaldo achava que poderia continuar com a farsa e ainda me fazer acreditar que ele me amava. Minha mãe, por outro lado, parecia estar tão distante da mulher que eu conhecia, como se tivesse se perdido em algo que eu não conseguia entender. Como uma mulher poderia trair sua filha desse jeito? Como uma mãe poderia fazer parte de algo tão cruel? Eu olhava para a casa, para os móveis, para os objetos que antes representavam o lar, e agora tudo aquilo parecia vazio, sem sentido. Eu não sabia mais em quem confiar. Não sabia o que restava daquilo que eu tinha considerado minha vida. O que antes me parecia acolhedor agora era um palco de mentiras, e eu não queria mais fazer parte desse teatro. Eu me sentia como se tivesse sido puxada de um conto de fadas e jogada de cabeça na realidade mais brutal e cruel. Era hora de colocar em prática o meu plano. Sabia que não podia confrontar Edivaldo sem ter uma estratégia. Eu tinha as mensagens, tinha as provas, mas ainda precisava de algo mais. Precisava de uma situação que fosse irrefutável. Algo que eles não pudessem negar. Então, comecei a observar com mais atenção. Cada movimento, cada passo de Edivaldo, cada palavra de minha mãe. Eu sabia que, eventualmente, a oportunidade surgiria. E foi em uma tarde de quinta-feira que tudo aconteceu. Eu tinha acompanhado Edivaldo até a porta,
Ele tinha saído dizendo que precisava resolver algumas questões no escritório, algo que já havia se tornado uma desculpa comum. Mas hoje eu estava preparada para o que quer que viesse. Quando ele saiu, eu sabia que minha mãe estaria em casa. Eu esperei alguns minutos, e então, com a certeza de que a casa estava silenciosa, tomei uma decisão. Eu fui até o escritório de Edivaldo, onde eu sabia que ele guardava documentos importantes. Com uma calma que me surpreendeu, comecei a procurar mais evidências, algo que pudesse me dar ainda mais poder para o confronto que estava por vir. Foi aí que encontrei, não só mais provas do que eu já sabia, mas algo que me fez entender ainda mais profundamente a extensão da traição. Eu encontrei um conjunto de documentos bancários e registros de transações que, em minha mente, não faziam sentido. Como um advogado, Edivaldo era astuto, mas ele subestimou minha capacidade de perceber os detalhes. Ele tinha desviado grandes quantias de dinheiro para uma conta secreta, dinheiro que, na minha visão, era de direito da nossa família, dinheiro que ele havia controlado e desviado sem meu conhecimento. Eu estava chocada, mas, ao mesmo tempo, sentia um alívio, como se uma peça-chave tivesse se encaixado no quebra-cabeça. Agora, eu tinha tudo o que precisava. Não era apenas uma questão de sentimentos feridos ou de traição emocional. Aquilo se tornava algo muito mais sério. Com as provas em mãos, minha mente estava clara. Era hora de confrontá-los. Eu sabia que não poderia deixar que o sofrimento fosse em vão, e essa confrontação seria o ponto de virada da minha vida. Eu não queria mais ser a mulher que sofreu em silêncio. Eu não queria mais carregar o fardo da humilhação. Não mais. Eu era a Andressa, e eu tinha um plano. A primeira pessoa com quem eu iria confrontar seria minha mãe. Eu sentia que, ao enfrentá-la, tudo se tornaria mais real, mais possível. A dor de descobrir que minha própria mãe estava envolvida naquela traição era insuportável. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ela precisava entender o que estava fazendo. Ela precisava entender que a lealdade a ela mesma, ao invés de a mim, havia causado a destruição da nossa relação. Minha mãe, que antes me aconselhava com carinho e me dizia para sempre confiar nas minhas escolhas, agora era uma estranha. Ela havia se afastado de mim de uma forma que eu nunca imaginaria. Como ela pôde? Eu esperei até a noite cair, quando Edivaldo ainda não havia voltado. Minha mãe estava na cozinha, como sempre, preparando algo simples, sem saber que aquele momento seria um dos mais difíceis da nossa vida. Quando entrei na sala, ela me olhou com um sorriso forçado. Era como se ela estivesse tentando parecer normal, mas seus olhos não conseguiam esconder o desconforto. Ela sabia que eu sabia, mas não tinha coragem de admitir. Eu, por outro lado, sabia que o confronto não poderia ser evitado. Eu sei o que você está fazendo, mãe, eu disse, minha voz calma, mas com um peso que eu jamais havia experimentado antes. Ela congelou, sua expressão se desfez, e o silêncio se fez entre nós. Ela sabia que eu sabia, mas o que aconteceu a seguir foi algo que me deixou sem palavras. Ela me olhou nos olhos. Ao invés de se desculpar ou tentar se justificar, ela apenas disse: "Você nunca entendeu, Andressa. Eu precisava de algo mais. A vida com seu pai, a vida que você conhece, nunca foi suficiente para mim. Edivaldo tem o que eu preciso." Aquelas palavras foram como uma facada no peito. A minha própria mãe estava admitindo que a nossa relação nunca foi o suficiente para ela. Que, ao longo dos anos, ela sempre sentiu falta de algo. Algo que ela agora encontrou nas mãos de Edivaldo. Ela não demonstrava culpa. Apenas um tipo de frieza que eu nunca imaginei ver nela. A dor que senti naquele momento foi insuportável. A mulher que eu pensei que fosse, aquela que eu tinha admirado e respeitado, não existia mais. Em seu lugar, estava alguém disposta a destruir tudo o que construímos.
Alguém que preferia o conforto material e a ilusão do que o verdadeiro amor de mãe. Eu me senti traída mais uma vez, mas agora não era apenas pela infidelidade de Edivaldo. Era por ela, por tudo o que ela havia destruído em nossa família. Eu estava em um ponto sem volta. Não poderia mais permitir que ela me usasse como uma distração para o que estava acontecendo. E naquele momento, sabia que a vingança que planejava não era apenas sobre a dor, mas sobre o retorno do controle que me havia sido tirado. Eu me recusei a ser mais uma peça no jogo deles. Eles iriam pagar, e eu faria com que o mundo soubesse a verdade. Eu não seria mais uma mulher em silêncio. Eu tinha uma voz, e essa voz seria ouvida. A dor de descobrir que minha própria mãe estava envolvida em uma traição tão profunda era algo difícil de colocar em palavras. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que queimava dentro de mim. Eu não queria ser vítima, não queria ser a mulher que aceitaria passivamente a humilhação que estava sendo imposta a mim. Quando minha mãe me revelou a verdade, ao invés de me afundar ainda mais na dor, algo se acendeu dentro de mim. Eu sabia que não poderia mais ser a mesma mulher que acreditava em tudo, que confiava cegamente. Não mais. A partir daquele momento, eu precisava ser mais forte. Eu precisava ser mais inteligente, mais calculista, mais astuta. O que estava em jogo era minha dignidade, minha capacidade de me reerguer e de seguir em frente, apesar de tudo o que me havia sido tirado. A conversa com minha mãe foi um divisor de águas, e ao final daquela noite, eu sabia que estava mais perto de resolver tudo do que jamais imaginei. O que estava acontecendo em minha vida não era mais apenas uma questão de dor ou traição. Era sobre recuperar o controle, sobre ser capaz de fazer algo que me desse a chance de ter a minha própria voz, de finalmente gritar basta. A ideia de vingança tomou forma, mas não uma vingança impulsiva ou descontrolada. Não. Minha vingança seria estratégica, calculada e precisa. Eu não queria destruir minha vida de novo ao deixar que a raiva me guiasse. Eu queria, acima de tudo, restaurar minha autoestima, minha força. E para isso, precisava agir com inteligência. Edivaldo, em sua arrogância, não sabia o que estava por vir. Ele achava que poderia continuar com sua vida como se nada estivesse acontecendo. Ele me via como uma mulher frágil, fácil de manipular. O que ele não sabia era que eu havia aprendido a me proteger. Eu não era mais a mesma jovem ingênua que acreditava que a vida se resolveria com amor e paciência. A dor que ele e minha mãe me causaram me fez mais forte, mais determinada a fazer justiça. E, nesse caso, a justiça não viria de um tribunal. Viria das minhas próprias mãos, por meio de um planejamento cuidadoso. Eu sabia que precisava de mais provas. Não poderia simplesmente confrontá-lo sem ter tudo o que precisava, sem ter uma base sólida para tudo o que eu iria dizer. Sabia que, para isso, precisaria manter as aparências por mais tempo, continuar atuando como se nada soubesse, como se fosse a esposa submissa que Edivaldo e minha mãe pensavam que eu era. Mas por dentro, eu estava me preparando para o maior golpe de minha vida. Eu ia fazer Edivaldo pagar por tudo o que me fez sofrer, por tudo o que fez minha mãe me fazer acreditar ser possível. As semanas seguintes foram um jogo de paciência. Eu observei, recolhi mais evidências e comecei a montar o quebra-cabeça de maneira estratégica. Cada conversa, cada passo que Edivaldo dava, era uma oportunidade para mim. Eu sabia que ele estava envolvido em algo ilegal, que ele estava escondendo coisas de mim, coisas que poderiam destruir não apenas ele, mas também a posição dele na sociedade. Não era só a traição emocional que me doía, mas o fato de que ele estava me tratando como uma tola, como se eu fosse alguém que não fosse capaz de perceber as mentiras. Ele pensava que eu não sabia da conta secreta, dos desvios de dinheiro, das transações ocultas. Mas eu sabia de tudo. Eu sabia exatamente o que ele estava fazendo. E isso me dava uma vantagem que ele jamais imaginou. O dia da verdade chegou mais cedo do que eu esperava. Edivaldo tinha me prometido que íamos passar o fim de semana fora, em uma viagem que ele disse ser para comemorar o nosso noivado.
Eu sabia que isso era mais uma mentira. Ele estava me mantendo à parte, tentando me iludir com promessas vazias, enquanto, nas sombras, continuava com seus planos. Eu já não queria mais estar ao lado dele. Sabia que meu momento havia chegado. Eu não precisava de uma viagem ou de um final feliz com ele. O que eu precisava era mostrar a verdade, expor a farsa que ele estava tentando viver. E, nesse dia, decidi que não iria viajar com ele. Eu ficaria em casa, sozinha, esperando o momento certo para colocar tudo em prática. Ele saiu de casa pela manhã, e com isso, a casa se tornou minha. A minha chance de fazer a minha vingança. Eu sabia que ele estava indo ao escritório, como sempre fazia, mas ele estava tão distraído com suas mentiras que não percebeu que estava sendo vigiado. Eu já sabia onde ele guardava os documentos mais importantes, por isso, não hesitei. Fui até o escritório dele, abri as gavetas e comecei a examinar cada arquivo. Encontrei tudo o que precisava. Provas incontestáveis. Transações bancárias, extratos de contas secretas, recibos de pagamentos falsificados. Ele estava roubando, manipulando, traindo de todas as formas possíveis. Tudo o que eu precisava estava ali, de forma clara e evidente. Eu não sabia exatamente como iria usá-las, mas sabia que, ao ter esses documentos, eu finalmente teria o controle da situação. Agora, o poder estava em minhas mãos. Eu sabia que Adivaldo não iria permitir que nada disso fosse exposto sem lutar, mas eu não me importava. Eu estava pronta para fazer o que fosse necessário para que ele pagasse pelo que havia feito. E, mais importante, para que ele soubesse que eu não era mais a mulher submissa que ele pensava que eu fosse. Eu não era a mulher que ficaria calada. Eu não era a mulher que aceitaria ser enganada. A revelação seria feita. E eu sabia que seria o fim para Adivaldo. Mas não seria apenas o fim dele. Seria também o fim da mulher frágil que eu havia sido. Seria o momento da minha verdadeira transformação. Quando ele retornasse e me encontrasse ali, com as provas nas mãos, ele não teria mais como mentir ou se esconder. Ele teria que enfrentar as consequências de suas ações. Eu não precisava mais do amor dele. Eu não precisava mais da aprovação dele. Eu precisava da minha própria liberdade, da minha dignidade restaurada. E, nesse momento, eu sabia que estava prestes a conquistar isso de uma vez por todas. Quando Adivaldo finalmente chegou em casa naquela noite, ele estava com um sorriso nos lábios, como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse a mulher que sempre ele imaginou que eu seria. Mas ao ver o olhar que eu lhe dei, ele soube. Ele soube que algo havia mudado. Ele sabia que a mulher que ele enganara finalmente estava de volta, e ela estava mais forte do que nunca. Eu o olhei sem rancor, mas com uma clareza que ele nunca teria esperado. Era o momento da verdade. Era o momento de revelar tudo. Ele estava prestes a ver que a mulher que ele pensou que poderia controlar havia se transformado na mulher que agora controlaria seu destino. O momento de verdade chegou. Eu sabia que tudo o que havia acontecido até agora, todas as mentiras e as traições, estavam prestes a ser expostos. Adivaldo havia voltado para casa, como sempre, com aquele sorriso falso no rosto, como se nada tivesse mudado. Mas eu sabia que a verdade estava ali, ao alcance das minhas mãos. Ele não tinha mais controle sobre a situação. A mulher que ele pensava ser submissa, frágil e ingênua estava agora pronta para mostrar o verdadeiro poder que existia dentro de mim. Quando ele entrou em casa, fechei a porta atrás dele com um som suave, mas definitivo. Ele não percebeu, mas eu estava decidida a dar o passo final. Eu já sabia tudo sobre ele, sabia de suas traições, seus desvios de dinheiro, de como ele havia me manipulado. Eu tinha provas de tudo. Eu não queria mais ser a mulher que sofria em silêncio. Eu não queria mais ser aquela que aceitava ser usada como uma peça no jogo dele. Agora, eu era jogadora. Eu pensei que íamos sair juntos este fim de semana, Andressa. O que aconteceu? Adivaldo disse com aquela voz suave, quase calma demais. Mas eu podia ver que, no fundo,
Ele já sentia que algo estava errado. Ele não sabia que eu já sabia tudo. Ele não sabia que eu tinha encontrado as provas, que tinha tomado o controle da situação. E ele também não sabia que aquela noite seria o fim de tudo. Eu o olhei diretamente nos olhos, sem hesitar, sem medo. Eu nunca havia olhado para ele dessa forma antes. Eu nunca havia sentido tanto ódio, mas ao mesmo tempo tanta determinação. Não era mais sobre vingança cega, mas sobre justiça. Sobre me libertar da dor e da manipulação. Eu precisava dar um fim ao que estava me corroendo por dentro há tanto tempo. Adivaldo, você acha que eu não sei o que está acontecendo? Que eu não sei da conta secreta, dos desvios de dinheiro, da mentira sobre o escritório? Você realmente achou que eu seria a última a saber? Eu falei, com a voz calma, mas firme. Ele tentou reagir, tentar mudar o foco, mas eu não estava mais disposta a ouvir suas desculpas ou mentiras. Eu sei de tudo, Adivaldo. Eu sei que você tem me traído com minha mãe. E eu sei que tem manipulado nosso dinheiro, as nossas finanças, enquanto se faz de bom marido e de bom namorado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Adivaldo parou por um momento, o sorriso desaparecendo de seus lábios. Ele sabia que eu estava falando a verdade. Sabia que não havia mais como negar ou enganar. Ele olhou para mim, tentando buscar algo que o salvasse, uma resposta, uma explicação, mas ele não tinha nada. O rosto dele ficou pálido, e seus olhos, normalmente tão cheios de confiança, agora estavam desesperados. Você não entende, Andressa. Ele começou a falar, mas a voz dele estava baixa, cheia de nervosismo. Eu não queria te machucar. Eu estava apenas tentando resolver as coisas. Mas ele sabia que as palavras dele não significavam mais nada. Ele estava perdido, e a cada segundo que passava, ele sabia que seu império de mentiras estava desmoronando. Não, Adivaldo. O que você estava tentando fazer era me destruir. E acredite, você conseguiu por um tempo. Mas agora, tudo acabou. Você não pode mais me enganar. E você não pode mais brincar com a minha vida. Eu pausei, dando um passo para mais perto dele. Ele estava agora quase sem palavras, buscando desesperadamente uma desculpa, mas nada mais poderia salvar o que ele havia feito. Eu sei de tudo, e você vai pagar por isso. Aqueles minutos de silêncio entre nós dois pareceram uma eternidade. Adivaldo não conseguiu dizer mais nada. Ele estava completamente sem defesa. Ele sabia que eu tinha as provas, sabia que não havia mais espaço para manipulação. Mas, em vez de se afastar ou se encolher, ele reagiu de uma maneira que eu não esperava. Ele começou a rir, uma risada fria, como se tudo fosse um grande jogo. Como se ele ainda tivesse algum controle. Isso só me fez ter mais certeza de que tudo o que eu estava fazendo estava certo. Você acha que vai me derrubar assim, Andressa? Que vai destruir o que eu construí? Você não sabe nada sobre o mundo real. Você não tem ideia do que está em jogo aqui, ele disse, com um tom arrogante que, pela primeira vez, me fez sentir desprezo por ele. Você está completamente errado, Adivaldo, eu respondi, com uma frieza que ele nunca havia visto em mim. O que está em jogo aqui é a minha vida. E eu não vou deixar você destruí-la. Eu apontei para o envelope com os documentos que eu havia encontrado no escritório dele. Esses documentos são tudo o que eu preciso para colocar um fim nisso de uma vez por todas. O dinheiro que você roubou, as mentiras que você contou. Não tem mais como voltar atrás, Adivaldo. Eu vou expor tudo, e ninguém vai mais te apoiar. Você vai perder tudo o que construiu, e isso vai ser sua punição. Ele olhou para os documentos, e sua expressão mudou. Ele sabia que eu tinha vantagem agora. Ele não tinha mais poder sobre mim. Mas o que ele não sabia era que, para mim, não era mais sobre destruir a vida dele. Era sobre me libertar da prisão emocional em que ele me colocará. Era sobre me encontrar novamente. Eu precisava fazer isso por mim. Eu precisava mostrar a mim mesma que, apesar de tudo o que passei,
Eu ainda tinha força. Eu não seria mais a mulher que ficaria em silêncio. Nesse momento, a porta se abriu e minha mãe entrou na sala. Ela olhou para mim, e depois para Adivaldo, e o que vi em seu olhar foi algo que jamais esquecerei. Havia uma mistura de culpa e desespero. Ela sabia o que estava acontecendo, mas não tinha coragem de admitir. Eu olhei para ela, com os olhos cheios de raiva e mágoa. Eu não tinha mais nada a dizer a ela. Eu não podia mais acreditar nas palavras dela, porque agora eu sabia que ela estava tão perdida quanto Adivaldo. Juntas, elas haviam destruído tudo o que um dia tivemos. Não faça isso, Andressa. Minha mãe tentou implorar, mas sua voz estava falha, sem convicção. Eu precisava de algo para preencher o vazio. Você não entende. Eu entendo, mãe. Eu entendo que você fez tudo isso por conveniência. Mas você me perdeu, e com isso, perdeu a mim. Eu não sou mais a filha que você pode manipular. E, com todo o respeito, eu não preciso mais de você. As palavras saíram de minha boca com uma frieza que me surpreendeu. Eu não sabia que eu ainda tinha essa força dentro de mim. Adivaldo tentou reagir, mas estava claro que ele estava completamente sem controle. Ele sabia que tudo tinha acabado. A mulher que ele subestimara havia se tornado alguém que ele não podia mais enganar. E, quando ele finalmente se retirou, sem dizer mais uma palavra, eu sabia que a minha vida começaria de novo. O que aconteceria dali em diante não dependia mais dele. Dependia de mim. Após o confronto com Adivaldo e minha mãe, a casa se tornou um lugar estranho, vazio e carregado de uma tensão densa que eu não conseguia ignorar. Eu sentia uma mistura de alívio e dor, de libertação e perda, como se, de repente, o peso do mundo tivesse sido colocado sobre meus ombros. O momento em que Adivaldo e minha mãe se retiraram, cada um por si, me deixou com uma sensação de vazio no peito. Eu sabia que, naquele instante, minha vida estava prestes a mudar de forma irrevogável. O que eu não sabia era o quanto esse confronto desencadearia uma série de eventos que me levariam a um novo patamar de sofrimento, mas também de fortalecimento. Adivaldo, após o breve silêncio de nossa conversa, saiu de casa sem dizer uma palavra. Ele parecia tão perdido quanto eu me sentia. Vi-o sair pela porta, e algo dentro de mim dizia que ele não voltaria mais, ou ao menos não voltaria da mesma forma. Ele era arrogante, mas não era burro. Ele sabia que eu tinha as provas, sabia que eu tinha tudo o que precisava para destruir sua vida. Mas o que ele não sabia era que, ao deixar tudo nas minhas mãos, ele havia desencadeado um jogo muito mais perigoso para ele. Minha mãe, por outro lado, não teve a mesma coragem. Quando ela me olhou, tentando disfarçar a vergonha, a culpa transbordou em seus olhos. Eu via o arrependimento em cada um dos seus gestos, mas também via o medo. Ela sabia que suas ações tinham consequências muito além do que ela imaginava. O pior de tudo era o fato de que eu não podia mais confiar nela. Ela havia se perdido em algo que eu não podia mais compreender. E agora, ela era uma estranha para mim. A mulher que eu pensava que conhecia, que me ensinou sobre lealdade e amor, agora estava completamente afastada de mim. A dor da traição da minha mãe foi algo que me abalou profundamente. Não era só a traição de Adivaldo, mas a traição da própria carne e do sangue. O dia seguinte foi uma espécie de abismo. Eu me senti exausta, como se tivesse passado por um furacão e estivesse tentando juntar os pedaços de mim mesma que ainda restavam. Durante a noite, não consegui dormir. Minha mente estava agitada, os pensamentos girando sem parar. A decisão de confrontar Adivaldo e minha mãe foi um ponto de virada. Mas o que viria depois? Eu sabia que tinha que agir rápido, antes que eles se reorganizassem e tentassem manipular a situação mais uma vez. Eu precisava estar um passo à frente. O que me confortava, no entanto, era que agora eu estava no controle. A verdade estava comigo, e isso me dava poder. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que a luta não acabava ali. Eu tomei uma decisão.
Eu não permitiria que minha vida fosse arruinada por mais uma mentira. Adivaldo tinha feito isso por tempo demais, e eu não seria mais uma vítima. Decidi que exporia as suas ações, usaria os documentos que encontrei para fazer com que ele pagasse pelo que havia feito, não apenas a mim, mas a todos ao nosso redor. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que o simples ato de expor a verdade não seria suficiente para curar as feridas que ele e minha mãe haviam aberto em mim. Eu precisava de algo mais. Algo que me desse a chance de seguir em frente de verdade. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Adivaldo estava completamente ausente da casa, sempre com desculpas sobre o trabalho, ou sobre compromissos que ele dizia ter fora da cidade. Eu sabia que ele estava tentando se esconder, e isso me dava a sensação de que ele sabia o quanto estava perdido. Ele estava evitando o confronto direto, mas eu sabia que ele não poderia fugir para sempre. Minha mãe, por sua vez, começou a se comportar de maneira estranha. Ela evitava olhar para mim, evitava tocar no assunto. Ela sabia que eu estava ciente de tudo, mas parecia tentar manter a fachada de normalidade, como se nada tivesse acontecido. O que ela não entendia era que, para mim, tudo tinha mudado. Eu não a via mais como a mãe que sempre conheci. Agora, ela era uma mulher que, por conveniência, tinha se aliado a um homem que destruiu a nossa família. Não havia mais volta. Eu a amava, mas a confiança que eu tinha nela estava irremediavelmente quebrada. O pior de tudo era que ela sabia disso, e a dor de vê-la tentando se desculpar sem realmente se arrepender era mais dolorosa do que qualquer palavra que ela pudesse dizer. Foi durante esse período de silêncio e reflexão que comecei a montar meu plano. Eu sabia que não poderia esperar para sempre. Eu tinha que fazer algo com as provas que possuía. Se eu esperasse demais, talvez Adivaldo tentasse encobrir seus rastros. Ele era astuto, e sabia que, quanto mais tempo passasse, mais chances ele teria de escapar da verdade. Então, decidi que a única maneira de me proteger era agir rapidamente. Decidi procurar um advogado. Um profissional que, com sua experiência, pudesse me ajudar a entender como lidar com tudo isso. Eu precisava de alguém que pudesse me guiar, alguém que não estivesse envolvido emocionalmente e que tivesse clareza para lidar com a situação. O que mais me assustava era a possibilidade de Adivaldo tentar me intimidar ou me manipular ainda mais. Eu sabia que ele tinha muito poder, mas não sabia até que ponto ele seria capaz de ir para proteger seus segredos. Eu precisava estar preparada para qualquer coisa. Fui até o escritório de um advogado que me foi recomendado por uma amiga. Seu nome era Dr. Almeida, um homem de meia idade, com uma expressão séria e um olhar atento. Ele me ouviu com calma, sem interromper, e, quando terminei de explicar a situação, ele começou a formular uma estratégia. O que ele me disse foi mais direto do que eu imaginava. Você tem as provas que precisa, Andressa. O que ele fez não é apenas uma traição emocional, é também uma fraude financeira. O que você tem nas mãos é suficiente para garantir que ele pague. Mas você precisa estar pronta para o que virá a seguir. Isso vai ser um processo longo e difícil, mas a verdade sempre prevalece. Eu não sabia o que esperar, mas algo no jeito de Dr. Almeida me deu a confiança que eu precisava. Ele estava certo. A verdade sempre prevaleceria. Eu tinha o controle agora. Era hora de seguir em frente e não olhar para trás. O que Adivaldo e minha mãe não sabiam era que, ao me empurrar para o fundo do poço, eles haviam despertado algo em mim que nunca mais poderia ser apagado. Eu não era mais a mulher frágil e submissa. Eu era alguém mais forte agora, mais determinada. E, mais importante, eu estava pronta para lutar. Após a conversa com o advogado, uma sensação de clareza tomou conta de mim. Era como se uma neblina que obscurecia minha visão finalmente tivesse se dissipado, me permitindo ver o que estava à minha frente com uma nitidez que antes eu não conseguia alcançar. Adivaldo havia jogado suas cartas, e agora era minha vez de agir. Ele tinha se escondido atrás de mentiras, manipulações e traições, mas eu não mais seria a vítima.
Eu não era mais aquela mulher desamparada, sem direção. Agora, eu tinha um propósito e, com isso, uma força que não sabia que possuía. Dr. Almeida foi direto ao ponto. Eu precisava reunir mais evidências, algo que fosse indiscutível, para que o caso fosse sólido e as chances de vitória fossem maiores. Ele também me alertou sobre a possibilidade de Edivaldo tentar desacreditar as provas ou até mesmo me intimidar. Mas, por mais difícil que fosse o caminho à frente, eu sabia que estava no caminho certo. Não podia mais permitir que ele controlasse minha vida. Eu ia enfrentá-lo de frente, com a verdade, e não havia mais nada que ele pudesse fazer para escapar disso. Os dias seguintes foram intensos. Eu me envolvi completamente na preparação do caso, deixando de lado as dúvidas que tentavam me assombrar. Eu sabia que, ao tomar uma atitude, poderia perder tudo o que conhecia, mas sabia também que, ao não agir, estaria perdendo a mim mesma. Estava cansada de ser empurrada para o fundo do poço e de esperar que alguém viesse me salvar. A verdade era que, só eu poderia me salvar. Além de me aprofundar nas provas com o advogado, eu também comecei a agir em outras áreas da minha vida. A casa em que eu e Edivaldo morávamos não era mais o meu lar. Ela estava cheia de lembranças de uma vida que eu queria deixar para trás. Por mais que a mudança fosse difícil, eu sabia que, para me reerguer, precisaria de um novo começo. Meu trabalho na padaria, embora simples, agora parecia ser a minha única âncora. Ele representava uma vida que era minha. Uma vida sem manipulação, sem a sombra de Edivaldo me perseguindo. Comecei a me apegar mais ao meu trabalho, ao meu espaço ali. O trabalho se tornou minha válvula de escape. O simples fato de empacotar pães, atender os clientes, me dava um senso de normalidade que eu não tinha em casa. O que mais me chocava, no entanto, era o comportamento de minha mãe. Ela não havia falado sobre o que aconteceu, não mencionou nada sobre o que ela e Edivaldo fizeram. Ela me evitava, e o vazio entre nós parecia crescer mais a cada dia. Eu sabia que, no fundo, ela estava tentando se justificar, mas eu também sabia que ela nunca iria admitir a verdade. A dor de ver a mulher que me criou se afundando na própria mentira era como um veneno que lentamente ia tomando conta de mim. Quando a via, eu já não conseguia mais sentir aquela sensação de amor incondicional que sentia quando criança. Ela agora me parecia fraca, derrotada, uma mulher que trocou a própria dignidade por algo que nunca poderia preencher o vazio que ela sentia. Durante uma das poucas conversas que tivemos, ela olhou para mim com aquele olhar vazio, como se estivesse tentando encontrar algo em mim que pudesse justificar suas ações. Andressa, você não entende. Ela começou, mas eu a interrompi. Eu não queria mais ouvir suas desculpas. O que ela fez não podia ser perdoado. Eu não queria mais fazer parte daquela farsa. A decisão estava tomada, e eu não podia mais voltar atrás. Com o tempo, fui me distanciando emocionalmente de tudo o que me prendia a Edivaldo e a minha mãe. Eu precisava de uma distância para poder tomar as decisões corretas e focar no que estava por vir. Eu sabia que o que eu estava fazendo não era só para vingança, mas para me libertar, para finalmente tomar o controle da minha vida. Eu não estava mais disposta a ser a vítima, a mulher que simplesmente suportava e engolia tudo. Eu queria justiça, e para isso, estava disposta a enfrentar tudo o que viesse pela frente. Chegou o dia em que Dr. Almeida me pediu para reunir toda a documentação e as provas que eu havia encontrado. Ele me disse que estava preparado para dar o próximo passo. Eu sabia que, após isso, a situação não teria mais volta. Edivaldo não poderia mais se esconder. Ele teria que enfrentar as consequências de seus atos. Eu me senti aliviada por finalmente ter colocado as coisas no papel, por ter algo concreto em mãos que poderia ser usado para garantir que a verdade prevalecesse. Mas também senti um medo profundo, uma ansiedade que me tomou o peito. Eu sabia que a luta seria difícil, que ele não se renderia sem lutar, mas também sabia que eu não poderia recuar. Minha vida não podia ser definida pelas mentiras de Edivaldo. Eu precisava de justiça,
E mais do que isso, eu precisava encontrar a paz de espírito novamente. As semanas passaram rapidamente, e o momento da ação chegou. Eu já estava pronta para expor a verdade, para colocar Adivaldo na defensiva, onde ele não poderia mais escapar. O que eu não sabia era o que aconteceria quando ele fosse confrontado. Sabia que ele iria tentar resistir, que iria tentar se virar contra mim, mas eu não tinha mais medo. Eu estava preparada para isso, mais do que nunca. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Naquela noite, quando o Dr. Almeida me ligou e me disse que o momento estava próximo, senti uma mistura de medo e coragem. Eu estava prestes a dar o maior passo da minha vida. Eu estava prestes a recuperar o controle da minha história. O dia em que Dr. Almeida me ligou para confirmar que tudo estava pronto foi, ao mesmo tempo, o mais liberador e o mais angustiante. Era como se, de repente, o peso do mundo estivesse sobre meus ombros novamente, mas de uma maneira completamente diferente. Eu tinha a verdade do meu lado, e isso, por si só, já era um peso difícil de carregar. O medo de como as coisas poderiam se desenrolar, a incerteza sobre o que aconteceria quando Adivaldo fosse confrontado com tudo aquilo que eu sabia, me deixava inquieta, mas ao mesmo tempo, eu sabia que não havia mais volta. Eu precisava fazer isso para poder seguir em frente. A minha vida não poderia mais ser definida por um homem que me traiu, ou por uma mãe que me abandonou emocionalmente. A noite chegou e, como combinado, eu me encontrei com o Dr. Almeida no escritório. Ele estava claro e preciso, como sempre, me instruindo sobre o próximo passo. Eu tinha as provas, ele tinha os conhecimentos jurídicos para transformar essas provas em uma ação legal. Adivaldo não tinha mais para onde fugir. Ele estava encurralado, e a decisão de expor a verdade ao público seria o golpe final. Não seria fácil, e eu sabia disso, mas eu não estava mais com medo de lutar. Eu tinha ficado tanto tempo na sombra, escondida atrás de mentiras, que agora a luz da verdade me dava força. Você tem a opção de seguir por vias legais, Andressa. Esse é o melhor caminho. Ele vai ser processado e provavelmente preso, dada a gravidade das provas que você tem contra ele. Mas lembre-se, essa batalha pode ser longa. Não será fácil para você. Dr. Almeida me disse, mas havia um tom de confiança em sua voz que me deu o ânimo de que eu precisava. Eu sabia que o caminho à frente seria árduo, mas era o único caminho possível. Saímos do escritório com os documentos prontos, as evidências firmemente em mãos, e o plano de ação traçado. Agora, era hora de entregar as provas à polícia e iniciar o processo judicial contra Adivaldo. Mas a reação dele não seria previsível. Eu sabia que ele tentaria negar, que ele tentaria me intimidar de todas as formas possíveis. Adivaldo era um homem de poder, influente em certos círculos. Mas eu não tinha mais medo. Eu sabia que ele não era invencível. Ele havia jogado com fogo, e agora ele estava prestes a ser queimado por isso. No entanto, enquanto a ação se preparava para acontecer, uma sensação de incerteza tomava conta de mim. Não era o medo da batalha em si, mas a ansiedade sobre o que viria depois. A guerra para que a verdade fosse reconhecida começava. Mas como seria a minha vida após isso? Eu sabia que, independentemente de tudo, eu teria que reconstruir tudo o que havia perdido. E mais importante, reconstruir a mim mesma. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Naquela mesma noite, após nossa reunião, eu fui para casa, ou melhor, para o que sobrou da minha casa. Ela não era mais o meu lar, mas ainda assim eu precisava ir. Eu precisava organizar minhas coisas, garantir que, uma vez que a verdade fosse revelada, eu não estivesse mais atrelada ao lugar onde tudo se destruiu. A casa que um dia foi cheia de risos e promessas de felicidade agora parecia uma prisão. Cada cômodo era um lembrete da mulher que eu fui e que agora não existia mais. Quando entrei, senti um calafrio correr pela espinha. Olhei para os móveis, para as paredes, e nada parecia me pertencer. Tudo ali era parte do passado. Um passado que eu estava disposta a deixar para trás.
Era uma noite silenciosa e, ao caminhar pela casa, pude ouvir os sons que ecoavam em minha mente. Cada passo, cada suspiro parecia aumentar a tensão que se acumulava dentro de mim. Eu estava prestes a tomar uma decisão que mudaria para sempre o rumo de minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que, de alguma forma, a dor que eu sentia era inevitável. A luta pela verdade nunca seria simples. Eu sabia disso, e sabia também que minha vida, de uma maneira ou de outra, nunca mais seria a mesma. No dia seguinte, entreguei as provas à polícia. O oficial que me atendeu, ao ver a gravidade dos documentos, imediatamente tomou as providências necessárias para iniciar o processo de investigação. Eu sabia que Adivaldo tentaria se proteger, que ele tentaria usar sua posição e seus recursos para escapar da punição, mas agora eu estava fora de seu alcance. Ele não poderia mais me manipular. As coisas iam mudar, e com isso, eu finalmente teria a paz de espírito que tanto buscava. Mas algo dentro de mim me dizia que as coisas não seriam tão simples. Eu não sabia o que Adivaldo faria, mas eu estava preparada para o que viesse. O confronto não tinha terminado. Ele ainda tentaria virar o jogo, ainda tentaria manipular a situação a seu favor. E isso me dava uma sensação de que a batalha estava longe de ser concluída. Nos dias que se seguiram, Adivaldo desapareceu. Ele não estava mais em casa, e seus telefonemas eram raros. Quando estava por perto, evitava conversar comigo. Eu sabia que ele estava se preparando para a guerra, se armando com as mesmas mentiras que me fez acreditar por tanto tempo. Ele estava se cercando de advogados, buscando maneiras de reverter a situação, mas o que ele não sabia era que eu não estava mais com medo dele. Eu estava com a verdade do meu lado, e isso não podia ser tirado de mim. Minha mãe, por sua vez, se manteve em silêncio. Ela sabia o que estava acontecendo, mas não ousava falar. O peso da culpa estava sobre ela, e eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela teria que lidar com as consequências de suas escolhas. Eu não sentia raiva dela, mas sim um profundo pesar. O que ela fez foi irreparável, e a dor de ver que ela escolheu se aliar a Adivaldo em vez de me apoiar foi algo que nunca vou esquecer. Eu me distanciei ainda mais dela, sem olhar para trás. Não havia mais espaço para ela na minha vida. Agora, eu estava em um ponto sem retorno. O que aconteceria a partir daqui estava além do meu controle. Eu sabia que, uma vez que o processo fosse aberto, a vida de Adivaldo e a minha seriam irrevogavelmente alteradas. O que restava era um futuro incerto, mas um futuro onde eu finalmente teria a chance de reconstruir minha vida. O processo contra Adivaldo e minha mãe se arrastava. Cada novo dia parecia uma eternidade, com as tensões crescendo cada vez mais. Eu sabia que a verdade estava a meu favor, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que esse caminho seria mais doloroso do que eu imaginava. As palavras de Dr. Almeida ainda estavam frescas em minha mente. Isso será uma luta longa, Andressa. Você tem as provas, mas ele também é um homem com recursos. Prepare-se. Eu me sentia preparada, mas a angústia de não saber o que viria pela frente me corroía. Adivaldo se afastou ainda mais, como se estivesse planejando algo grande, algo que ele acreditava ser a última cartada para se salvar. Ele se mostrava mais frio, mais calculista. Sabia que o processo estava prestes a começar e, como o advogado astuto que era, já se preparava para contestar todas as minhas alegações. Enquanto isso, minha mãe se manteve em silêncio, em sua concha, como se estivesse esperando o pior acontecer. Eu não sabia mais o que esperar dela. A dor da traição dela ainda estava muito viva em mim, e a cada dia, as lembranças daquilo que ela me fez suportar se tornavam mais difíceis de engolir. No entanto, algo que eu não poderia prever aconteceu na tarde de uma sexta-feira. Eu estava no meu apartamento, depois de mais um longo dia de trabalho na padaria, tentando encontrar algum tipo de normalidade em meio ao caos que minha vida havia se tornado, quando a campainha tocou. Abri a porta sem pensar, e na minha frente estava Dr. Almeida, com uma expressão séria,
mais sombria do que nunca. Andressa, precisamos conversar, ele disse, e sua voz estava carregada de preocupação. Eu tenho notícias sobre o caso, mas antes, preciso que você se prepare para o que vou dizer. O peso das palavras dele já me abalou antes que ele pudesse continuar. O que poderia ser tão grave? Eu estava prestes a enfrentar o homem que destruiu a minha vida. Estava prestes a finalmente expô-lo ao mundo. Mas, naquele momento, um frio percorreu minha espinha. Eu me sentei, e Dr. Almeida começou a me explicar a situação. Eu fiz algumas investigações por conta própria. Andressa, ele começou. Você sabia que Edivaldo tinha muitos contatos no sistema judicial. Mas o que você não sabe é que ele está trabalhando com algumas pessoas de dentro do próprio escritório onde ele estava atuando. Eles têm informações confidenciais sobre o seu caso, e tudo foi arquitetado por ele para desacreditar a sua história. Eu nunca imaginei que ele fosse tão manipulador. E tem mais, Andressa, ele tem provas que podem te destruir. Eu fiquei paralisada. Como poderia ser isso? Como Edivaldo poderia estar mais um passo à frente, mesmo depois de tudo o que ele já havia feito? Eu sei que você está se perguntando como ele conseguiu essas provas. Ele tem gravações de todas as suas conversas privadas, Andressa. Desde o momento em que você começou a desconfiar dele, ele te observou de longe, sabia o que você faria e, com isso, se antecipou. Ele gravou tudo. Ele tem uma versão distorcida da história, uma onde ele é a vítima. E isso pode ser o suficiente para derrubar o seu caso. Eu não consegui falar. Eu estava sem palavras. A sensação de traição agora vinha de um lugar ainda mais profundo, mais sombrio. Ele não apenas havia me traído com minha mãe, mas agora, ele tinha manipulado toda a situação para fazer com que eu fosse a culpada. Ele tinha o poder. Eu sentia como se estivesse prestes a ser esmagada pela força de sua manipulação. Mas, ao mesmo tempo, algo se acendeu dentro de mim. Eu não podia ser derrotada agora. Eu não podia deixar que ele vencesse. Eu tinha as provas que ele jamais imaginaria que eu tivesse. Eu tinha documentos, eu tinha testemunhas, eu tinha tudo o que precisava para reverter o jogo. A ideia de que ele me havia manipulado por tanto tempo me encheu de raiva, mas também de uma vontade imensa de lutar. Eu não ia deixar que ele saísse impune, nem que ele manipulasse a minha história mais uma vez. Não vamos deixar que isso aconteça, Andressa, disse Dr. Almeida com determinação. Eu tenho um plano. A partir daqui, vamos agir de forma estratégica. E, mais importante, você precisa entender que Edivaldo está jogando um jogo muito maior do que imagina. Mas ele cometeu um erro, subestimou você. Eu me preparei para o que estava por vir, com mais força do que nunca. Dr. Almeida estava ao meu lado, e eu sabia que a batalha estava apenas começando. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim estava se transformando. Eu não estava mais apenas lutando pela justiça. Eu estava lutando por mim mesma. Pela minha dignidade. Pelo meu futuro. Edivaldo estava prestes a se arrepender de ter jogado sujo, porque, ao fazer isso, ele havia despertado algo em mim que ele nunca poderia controlar. Nos dias seguintes, a guerra começou. Edivaldo tentou de tudo para desacreditar as minhas provas. Ele usou cada artifício legal que conhecia, cada contato que possuía. Mas o que ele não sabia era que, quando se trata de alguém que já passou por tanto, a luta pela justiça não é apenas uma questão de ganhar ou perder. É uma questão de honra. E foi no dia em que as evidências contra ele foram apresentadas de forma irrefutável que a verdadeira reviravolta aconteceu. Ao final de uma longa audiência, com Edivaldo já se mostrando desesperado, ele tentou fazer o que sempre fez: mentir, manipular, distorcer a verdade. Mas quando ele estava prestes a se levantar e tentar fazer mais uma de suas farsas, a surpresa veio. Naquele momento, uma das testemunhas-chave, alguém que Edivaldo jamais imaginou que fosse se aliar a mim, entrou no tribunal, minha mãe. Ela apareceu, e não foi para me apoiar, mas para confirmar tudo o que eu havia dito. Ela revelou que,
por anos, havia sido manipulada por ele. Ela sabia dos desvios de dinheiro, das mentiras, e até de um acordo secreto que Edivaldo havia feito para garantir sua própria vantagem financeira. Ele tinha controlado a nossa vida, mas agora ela sabia que precisava fazer a coisa certa. Sua confissão foi a chave para a vitória. Edivaldo, que pensava que tudo estava em suas mãos, foi desmascarado. A evidência foi tão contundente que não houve espaço para defesa. Ele perdeu tudo: sua carreira, seu prestígio, sua liberdade. E o que mais me chocou foi a reação dele. Ele, que sempre se achou invencível, agora estava diante de todos, sem palavras, completamente derrotado. Ele, que tentou destruir a minha vida, agora estava de joelhos. Enquanto isso, minha mãe, pela primeira vez, mostrou um arrependimento genuíno. Ela sabia que jamais poderia reparar o mal que havia causado, mas, ao menos, a verdade havia sido dita. E, ao final da audiência, eu sabia que minha vida tomava um rumo novo. Eu não era mais a mulher frágil que havia sido enganada. Eu era Andressa, uma mulher que superou tudo o que a vida havia lhe imposto. E, mais importante, eu tinha vencido.